Olá, tudo bem? Neste vídeo damos continuidade ao estudo do primeiro capítulo do Evangelho de João. No primeiro vídeo estudamos os 5 primeiros versículos. Agora vamos estudar até o versículo 18. Nós vimos que o início do Evangelho de João é um antigo hino que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Estes são os versículos de 1 a 5. A seguir, nós temos um deslocamento de texto. Os versículos 6, 7 e 8 deveriam vir imediatamente antes do versículo 19. Da maneira como está aqui, eles quebram a ordem natural do texto. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. O autor do Evangelho está nos apresentando João Batista, que era primo de Jesus e foi o precursor de Jesus. Na época em que este Evangelho foi escrito, ali pelo ano 90, 95, uns acham que é posterior a isso, quando ele foi escrito, o cristianismo, assim como hoje, estava dividido em várias correntes de pensamento. O cristianismo só foi unificado a partir dos concílios de Niceia e Constantinopla, com a sua adoção pelo Império Romano. Unificado à força, pois todos que divergiam do pensamento predominante, que deu origem à Igreja Católica Apostólica Romana, foram duramente perseguidos. Além de diversas facções cristãs, havia os judeus, que não tinham se convertido ao cristianismo, e havia os seguidores de João Batista, que é o que nos interessa aqui. Até hoje, principalmente no atual Iraque, existem cerca de 100 mil seguidores do mandeísmo, uma religião que venera João Batista como o Messias. Flávio Josefo, o historiador judeu que cobre todo este período próximo da vida de Jesus na região da Palestina, não menciona Jesus, mas diz que grandes multidões seguiam João Batista, ou os ensinamentos de João Batista, mesmo depois de sua morte. Na época em que este evangelho foi escrito, muitos pensavam que João Batista fosse o Messias prometido. Por isso, o evangelista João faz questão de esclarecer que João Batista não era a luz, ele era apenas testemunha da luz. Posteriormente, alguém deslocou o conteúdo destes 3 versículos para dar maior ênfase a este papel coadjuvante de João Batista. Podemos observar ao longo deste evangelho que, diferentemente dos outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, aqui João Batista não é exaltado como um grande profeta. O versículo 6 diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado de Deus, ele foi enviado por Deus. Se ele foi enviado por Deus, ele já existia. Só pode ser enviado alguém que já existe. Ele foi enviado para testemunho, para dar testemunho da luz, para que todos crescem por ele. Só pode testificar a respeito de uma coisa quem conhece essa coisa. Fica evidente que João Batista, antes de nascer, já existia e que era absolutamente consciente, pois foi incumbido da missão de testemunhar a respeito da luz. João Batista, como sabemos, foi a reencarnação de Elias. Nós tratamos deste tema no vídeo Reencarnação na Bíblia e no primeiro vídeo da série sobre Lucas. Os links estão aí embaixo. Ainda no versículo 7 é dito que João veio para testemunhar da luz, para que todos crescem por ele. O verbo traduzido como crer, para que todos crescem, é pisteisosin, subjuntivo aoristo na voz ativa, terceira pessoa do plural do verbo pisteuin, que é geralmente traduzido por crer ou ter fé. Temos um vídeo especificamente para tratar desta questão. Fé e crença são a mesma coisa? Recomendo que você assista. A confusão entre fé e crença é a maior desgraça conceitual do cristianismo. João Batista não veio para que todos crescem na luz através dele. Veio para que todos fossem fiéis à fonte de luz, para que todos sintonizassem com a luz, para que entrassem em harmonia com a fonte de luz através dele. Ele sintonizou com a luz.
no fenômeno de indução, levaria outros a sintonizarem como ele. Ele não é a luz, mas reflete a luz, assim como a lua não é o sol, mas reflete a luz do sol. O versículo 9 retoma então aquilo que foi interrompido no versículo 5. O versículo 5 diz: "E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam." O versículo 9 diz: "Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo." A luz verdadeira é o Logos. João diz na sua primeira epístola que Deus é luz. O Logos é Deus manifestado, é Deus tornado perceptível no mundo sensível. Essa luz é o próprio Logos. O texto diz que a luz verdadeira, que é o Logos, ilumina a todo homem que vem ao mundo. Todo homem. Em Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus nos diz que tudo que fazemos ao menor dos irmãos é a ele que estamos fazendo. Jesus é o Cristo, é o Logos encarnado, é o Espírito que desenvolveu plenamente o seu Cristo interno. Todo homem é habitado pelo Logos. Por isso, o que fazemos ao nosso próximo, estamos fazendo ao Logos. O Logos está dentro de cada um de nós. É a partícula divina, a fagulha da luz divina que cada um de nós tem dentro de si. O adjetivo aletinon, que é traduzido como verdadeira, ressalta a qualidade real em oposição à qualidade ilusória ou falsa. Esta luz é verdadeira, não é como as falsas ou ilusórias luzes. Nós temos a luz verdadeira de Deus dentro de nós. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. A palavra conhecer na Bíblia tem um sentido muito mais profundo. No Gênesis, quando Adão manteve relações sexuais com Eva, é dito que Adão conheceu Eva. Conhecer na Bíblia pressupõe intimidade, reciprocidade, contato, uma relação pessoal entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido. Nós somos criação divina, temos o Logos dentro de nós, mas não o conhecemos, não temos contato íntimo com ele, não temos uma relação de reciprocidade, não temos uma experiência real com o Logos. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui é possível perceber a referência a Jesus, o Logos encarnado. Jesus veio para despertar o Logos que habita dentro de cada um de nós. Mas a nossa partícula divina, o nosso Cristo interno, não recebeu Jesus. Receber aqui tem o sentido de aceitação íntima, como quem recebe um familiar em sua casa, ou quem recebe um ensino e o adota para si. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A palavra traduzida como poder é exousia, que é poder no sentido de transferência de autoridade, delegação, condições para fazer. Os que recebem ou aceitam o Logos entram naturalmente em harmonia com Deus. Quando o nosso Deus imanente, o nosso Cristo interno, a partícula de Deus de que nós somos feitos, se harmoniza com a criação divina, nós nos tornamos divinos. O Logos é isso, é a manifestação de Deus. Filho de Deus quer dizer divino. A expressão filho de é um hebraísmo que designa uma qualidade. O filho da luz é o iluminado, o filho do mundo é o mundano, o filho do homem é o homem no seu próximo estágio evolutivo, o filho de Deus é um estágio além, é o homem que vive plenamente de acordo com a sua natureza divina, da sua qualidade de ser criado à imagem e semelhança de Deus, portanto perfectível. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós já falamos há pouco a respeito da palavra crer, uma má tradução do verbo pisteuen. Pisteuen está muito além de apenas crer. Pisteuen é ser fiel, é ser leal, é ser obediente, é aderir totalmente, é sintonizar, é entrar em harmonia. Crer não adianta nada. Como diz o apóstolo Tiago, crer, até os demônios creem em Deus. A tradução diz aos que creem no seu nome. O nome na Bíblia não é apenas uma palavra para designar uma coisa. O nome representa a própria coisa.
Em João capítulo 17, versículo 6, Jesus diz que veio manifestar o nome de Deus. Essa manifestação é a própria vida de Jesus. O nome é a manifestação externa de uma realidade interna. O nome é a manifestação da essência em forma de existência. Os judeus até hoje evitam pronunciar o nome de Deus porque o nome representa o próprio Deus. O nome Jesus quer dizer Deus salva ou Deus é a salvação. Então não basta crer no nome de Jesus. O que está aqui é que nós precisamos sintonizar com a salvação de Deus, entrarmos em harmonia com a salvação de Deus, aderirmos à salvação de Deus através da nossa própria transformação. Todos somos filhos de Deus, mas nos esquecemos da nossa natureza divina. Assim como o filho pródigo, narrado no Evangelho de Lucas, por conta dos nossos inúmeros erros, já não nos achamos dignos de sermos considerados filhos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os seres que se divinizaram, que se tornaram manifestações plenas de Deus, não alcançaram esse estágio por nada que envolva aspectos materiais, mas pela evolução do espírito. O homem como personagem, como animal racional, nasce do sangue ou da vontade da carne ou da vontade do homem, mas o espírito imortal nasce de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. A carne descende da carne, mas o espírito descende do espírito. Deus é espírito, nós somos espíritos, nós somos nascidos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo não habitou entre nós, o Verbo habitou em nós. Eskenos en enemim. A preposição en quer dizer em. Não há por que traduzir como entre. Na Vulgata Latina, a tradução da Bíblia para o latim feita por São Jerônimo, na virada do século IV para o século V, a tradução é habitavit in nobis. Habitou em nós. A preposição latina in quer dizer em e não entre. Então o verbo ou logos habitou em nós. O logos se fez carne, ou seja, tornou-se humano. O logos está presente em toda a criação, mas só o ser humano desenvolveu consciência de si mesmo e tem condições de meditar a respeito de Deus, é capaz de sentir Deus. Por isso é dito que o Logos habitou em nós. Na verdade, construiu tabernáculo, ou ergueu tabernáculo em nós. O verbo eskenosen quer dizer isso. Este verbo é formado da palavra skene, que quer dizer tenda, ou, em termos bíblicos, tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda ou barraca onde desde o Êxodo, a saída do povo israelita do Egito, conduzido por Moisés, até o tempo do rei Davi, era realizado o culto a Javé, o Deus dos judeus. O Logos está em nós, mas não está instalado permanentemente neste mundo. Está só de passagem, assim como o tabernáculo no deserto, até manifestar plenamente o amor e a luz. O tabernáculo era composto por 3 partes: o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. No santo dos santos havia o véu, que separava o santo dos santos do santo lugar. E lá dentro ficava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus e carregava as tábuas da lei. Deus tabernaculizou em nós através do Logos. Em nosso íntimo temos a consciência. A consciência é o santo dos santos, onde estão as leis de Deus. A questão 621 do Livro dos Espíritos diz que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E assim como um véu escondia ou protegia o santo dos santos, onde estavam as leis de Deus, a consciência está protegida ou escondida pelo véu da ignorância. O tabernáculo era a morada de Deus. Fica muito claro que cada um de nós é um templo vivo de Deus.
E Deus habita em nós quando nós nos tornamos receptivos a Ele através do amor, como está em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glória é a tradução da palavra grega doxa, que originalmente tem a ver com a opinião que se faz de alguém e a fama que advém disso, ou com o exercício de uma opinião pessoal e o valor que nos é dado por isso. Está ligado à aparência, à parte de nós que aparece. Foi a melhor palavra que encontraram para traduzir a palavra hebraica kabod, que originalmente quer dizer peso e figurativamente o peso da presença de Deus, ou a própria presença de Deus. A glória do Logos é o peso de uma presença plena de graça e verdade. Essa glória é como a glória do unigênito do Pai. Unigênito é a tradução da palavra grega monogenos. Monogenos é a junção das palavras mono, que quer dizer único, simples, e genos, que se refere a prole, família, raça. O Logos é uma mesma prole, uma mesma família, uma mesma raça. O Logos está em tudo, pois é Deus manifestado no mundo sensível. A maioria interpreta o monogenos, ou unigênito, como se estivesse se referindo exclusivamente a Jesus. Isso é apenas vício de interpretação, ideia preconcebida. Leia-se com atenção os versículos 1 a 14, saltando os versículos 6, 7 e 8, que estão deslocados do seu local de origem, e fica muito claro que tudo se refere ao Logos que habita em todos nós. É claro que desde o versículo 11 percebe-se a menção a Jesus, mas Jesus é encaixado no texto sobre o Logos, porque Jesus é o Espírito que desenvolveu plenamente o Logos, o seu Cristo interno. Jesus tornou-se pura manifestação de Deus, mas Jesus é um Espírito como eu e você, incalculavelmente mais velho, mais experiente, mas pertencente à mesma prole, à mesma família, à mesma raça, que é única. Todo o universo é a criação de Deus. Todos os seres têm a Deus por Pai. O que nos diferencia uns dos outros são os diferentes graus de evolução, tão numerosos quanto são os seres no universo infinito. Jesus nos ensinou a vermos a Deus como um Pai. É uma imagem antropomórfica, ou seja, em forma de homem, relativa às coisas dos homens. A expressão Filho unigênito é uma imagem antropomórfica. Assim como um pai tem um filho, Deus tem a sua criação. Assim como um filho único muito amado herda a glória do seu pai, o Logos, que é a manifestação de Deus, é Deus Pai manifestado na criação. É a própria glória de Deus. Vimos a sua glória, ou contemplamos a sua presença plena de graça e verdade, como a presença de um filho único de um pai. Voltar para o Pai, que é o nosso grande objetivo espiritual, é sermos filhos voltados unicamente para o Pai, para o único gene. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu espírito, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, tem como objetivo justamente nos unigenizarmos na orientação de nossa vontade para Deus. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça é benevolência, é boa vontade, é o que nós precisamos desenvolver em relação ao nosso próximo para nos tornarmos receptivos a Deus. Verdade. Verdade é a tradução da palavra grega aletheia. Aletheia é definida como verdade, realidade, sinceridade, mas o seu sentido aqui é muito mais profundo. Aletheia é composto pelo prefixo a, com o sentido de negação, e a palavra lete, que quer dizer esquecimento. Da palavra grega lete,
é formada a palavra letargia, que é um estado mórbido com a aparência de morte. Então, aletheia é o despertamento, o desvelamento do que estava esquecido. É despertar da letargia, sair do torpor da letargia, deixar o estado de morte aparente do espírito e despertar para a verdadeira vida. Jesus, o Logos encarnado, é um espírito cheio de graça e verdade, cheio de benevolência, de boa vontade e absolutamente desperto, unigenizado com o Pai. Nós vimos que o Logos está dentro de nós. Essa graça e essa verdade, então, estão dentro de nós, em estado latente, competindo a nós mesmos o seu desenvolvimento. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista dá o seu testemunho de Jesus, esclarecendo que ele começou a sua pregação antes de Jesus, mas Jesus é um espírito mais velho que ele. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Daquilo que Jesus está cheio, todos nós recebemos. Deus está permanentemente com as suas mãos abertas, despejando as suas dádivas sobre nós. Nós é que na maioria das vezes não estamos receptivos a elas. Jesus diz que tudo o que quisermos que os homens nos façam, nós devemos fazer a eles. É o que está dito aqui. Nós recebemos da plenitude de que Jesus está cheio, mas recebemos graça por graça, uma pela outra. Graça é benevolência e boa vontade. Conforme somos benevolentes para com o nosso próximo, a vida é benevolente para conosco. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi revelada por Moisés. É verdade que há leis eternas reveladas por Moisés. O maior mandamento citado por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é lei de Moisés, lei do Antigo Testamento. Mas o que marcou a revelação mosaica é a lei de causa e efeito, olho por olho e dente por dente. Jesus nos ensina a benevolência para com todos e a verdade, que como nós já vimos é o desvelamento. Nos evangelhos nós encontramos por trás do véu das letras mortas tudo o que nós precisamos saber para nossa libertação espiritual. Em Lucas, quando Jesus morreu, é narrado que rasgou-se o véu do templo. Vimos que o véu do tabernáculo é que protegia ou escondia a arca da aliança, onde estavam as leis de Deus. As leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. E o Evangelho de Jesus nos desvela, tira o véu que encobre a nossa consciência. Este é o sentido profundo da palavra verdade no Evangelho. Tirar o véu do que está oculto. Percebemos novamente aqui que o evangelista faz questão de salientar a superioridade de Jesus em relação a Moisés, certamente como uma resposta aos judeus que não haviam se convertido ao cristianismo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Aqui o evangelista está desmentindo Moisés, que dizia que Deus falava com ele face a face. A expressão estar no seio se refere ao lugar que o convidado principal de um banquete ocupava, junto ao anfitrião. Como eles comiam praticamente deitados, recostados sobre divãs, quem ficava ao lado do anfitrião ficava com a cabeça próxima ao seu peito. O Logos, que é o Filho unigênito do Pai, a criação divina, manifestação da essência de Deus em forma de existência, é que revela Deus. Deus não pode ser visto, mas revela-se através da sua criação. Até o próximo estudo, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado